Federal de São Carlos, psicopedagogo e professor da especialização em análise do comportamento aplicada do CBI of Miami. Eu coloquei no finalzinho da sua apresentação o QR Code, que é para as pessoas fazerem as perguntas depois. Tá ótimo. Tá bom? O passador tá onde? Tá ali. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar com vocês aqui e a gente poder falar desse tema tão importante. A gente vai falar sobre autismo, vamos falar sobre uma caminhada aqui do diagnóstico até a intervenção. Então, o secretário já falou aqui que a ideia é trazer outros debates para cá, fazer um evento grande, mas hoje, como sendo parte de um evento inicial, então a ideia é falar coisas muito básicas. E na comunidade do autismo, a gente tem pessoas que estão em diferentes momentos, né? Então vai ter pessoas que vão achar que é muita obviedade que eu vou falar, tem pessoas que vão dizer, não acredito, é verdade isso? Então, é natural, né? A gente sempre fala assim que na comunidade, principalmente os pais, grande parte dos pais se tornam aquilo que a gente chama de pais especialistas. É um perfil de pais, né? Por quê? Porque às vezes você vai num lugar, as pessoas não sabem direito, vai no outro, e tem muitos pais muito fissurados, até porque já tem a característica também própria do próprio autismo, né? Ou porque tem autismo, ou porque está próximo ali, está na beirada ali, em termos de características genéticas, né? E aí tem muitos que têm muito interesse, então você tem muita gente que produz conteúdo, e aí muitos estão muito ligados. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui pode ser obviedade para muita gente. Então, vamos lá. Vamos começar pelo óbvio. O óbvio é, o que é o autismo? O que caracteriza o autismo, né? Hoje, a gente usa... Existem dois manuais para fazer diagnóstico, tá? Um se chama Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele é da Associação Americana de Psiquiatria, que é o DSM. E o outro é o CID, que todo mundo já ouviu falar, que é a Classificação Internacional de Doenças. Vocês vão ver que daqui a pouquinho vai aparecer uma contradição entre eles, tá? Que pode ser importante. Mas, do ponto de vista do que é autismo, não tem variação. Para você ter o diagnóstico de autismo, você tem que ter duas características diagnósticas. São duas. A primeira delas tem 3 itens. A segunda delas tem 4 itens. Então, vamos falar dos 3 primeiros itens, tá? Primeiro, prejuízo na reciprocidade socioemocional. Ou seja, quando as pessoas interagem, por exemplo, se alguém chegar perto de você e falar assim, ô moça, estou falando moça que a maioria aqui são mulheres, ô moça, existe a possibilidade de você não olhar? Não. É quase como se tivesse um imã que faz você olhar. É difícil você ignorar completamente. Você fala, ô moça, você é direcionado àquilo. O que é isso? É a reciprocidade emocional, socioemocional. Quando uma pessoa interage comigo, eu tenho uma tendência, um magnetismo muito forte a interagir com ele. Muitas vezes, em pessoas com autismo, isso não acontece. Uma das características muito comuns que a gente fala, que está nos protocolos de rastreio, você acha até que a criança é surda. Tem a pergunta assim, você já se perguntou se a sua criança é surda? Porque você fala, fulano, 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 e ele não olha. Muitas vezes. Você chama várias vezes. Então, cadê esse magnetismo? Onde que ele está? Ele pode não estar presente, né? Ele não consegue exprimir a emoção que ele tem por você. Veja, é diferente de não ter emoção. Não consegue exprimir, ele não responde na medida que você está respondendo a ele. Então, isso é muito comum em autismo, né? Você tem indivíduos que têm isso num nível muito suave, outros que têm isso num nível muito pior, né? Muito mais difícil. Esse é o primeiro. Segundo, comunicação não verbal. Quando eu falo, eu tenho um conteúdo que eu estou falando, mas o meu corpo está se mexendo para ajudar o que eu estou falando. A minha tonalidade de voz, ela fica mais forte, uma coisa forte, ela fica mais fraca, uma coisa menos interessante, ou então mais triste. Então, a minha comunicação, o meu rosto acompanha. Então, a minha comunicação é muito mais do que o que eu estou falando.
E o que eu estou recebendo de vocês também. Por vocês não estão falando nada. Mas se vocês se levantam, se olham para mim, se não olham, se estão mais atentos, se estão se mexendo, se estão com cara de espanto, tudo isso é parte da comunicação. Então, no autismo, existe um prejuízo na comunicação não verbal. E, às vezes, na integração entre verbal e não verbal. Então, por exemplo, tem pessoas com autismo que falam tudo, qualquer coisa que fala desse jeito, num tom só. Pode estar falando a coisa mais alegre do mundo, ou a coisa mais triste do mundo. Isso se chama alteração na prosódia. Por quê? Aí, tá vendo? Alteração na prosódia. Então, nós temos uma alteração na maneira que a coisa é comunicada. E no reconhecimento. Isso pode ser um problema enorme, principalmente na adolescência. Você me dá uma carona? Dou. Alegria, hein? Alegria, hein? A pessoa tá vendo? Tá até alegre de me dar uma carona. A pessoa tá feliz. Ganhou o dia dela por me dar uma carona. E isso é até engraçado, mas é um problemaço, principalmente na adolescência. Depois a gente vai encontrando outras formas de resolver, mas no começo da vida, principalmente, é muito problemático. Então, esse é o segundo ponto, né? Terceiro, iniciar e manter relações. Prejuízo em iniciar e manter relações. Relações de amizade, relações de intimidade, tudo isso. Então, dessas três características, todas têm que estar presentes para ter autismo. Todas. Não pode ser duas, nem pode ser uma. Tem que ser as três, tá? Tem que estar presentes. E aí o processo de avaliação diagnóstica vai avaliar tudo isso. Segundo critério, está aqui. Comportamentos e interesses fixos e restritos. Primeiro, estereotipia. O que é estereotipia? É um comportamento repetitivo. Ele pode ser de dois tipos. Pode ser motor. Por exemplo, eu faço assim. Flap é o mais famoso. Pode ser assim. Pode ser inúmeros outros, né? Milhares de outros, tá? E pode ser vocal. Ou eu posso repetir alguma coisa. Eu me lembro que tinha um aluno que falava assim. E aí Napoleão assumiu o poder. Ele fala, Napoleão assumiu o poder, Napoleão assumiu o poder, Napoleão assumiu o poder, assumiu o poder, Napoleão assumiu o poder, assumiu o poder, Napoleão assumiu o poder. Sempre a última frase que eu falava, ele fazia isso. Aí eu falava mais uma frase, quando eu terminava a frase, aí ele dizia assim, tá terminando a aula, terminou a aula, terminou a aula. Então era estereotipia motora. Na verdade, ela não é motora, essa estereotipia, ela é visual. Ele está fazendo isso aqui para ver, é estimulação visual. E ela era uma do tronco e era a estereotipia vocal, uma ecolalia, a gente chama. O eco, né, repetição, lalia, fala de uma repetição. Mas pode ser muitas outras. Inflexibilidade. O que é essa inflexibilidade, essa rigidez cognitiva? Ela pode se expressar de muitas formas diferentes. Mas imagina o seguinte, você faz uma coisa todo dia da mesma forma. Por exemplo, eu vou para a escola. Pego uma rua, pego outra rua e vou para a escola. Só que um belo dia, a empresa de água, que eu não sei qual é o nome aqui, foi lá e fechou a rua. Por quê? Porque precisava trocar o cano, um canamento de alguma coisa. Aí, em vez de pegar essa rua, eu tenho que pegar esta rua. Aí você está dentro do carro e a criança quase destrói o carro, muitas vezes. Já aconteceu com meu filho isso. Quase destruiu o carro, por quê? Porque ele estava prevendo que fosse aquela, e você foi por outra rua. Por causa da inflexibilidade. Às vezes você chega em casa e as coisas não estão do jeito que você imaginou que tivesse. Alguma coisa foi mudada, isso pode gerar uma crise, inclusive. Então, a inflexibilidade, ela tem vários níveis de socorrer. Mas nos níveis, principalmente no nível 2 e 3 de autismo, pode acontecer crises, né, muito graves, inclusive. Isso é inflexibilidade. O próximo é o hiperfoco. O que é o hiperfoco? É o interesse fixo e restrito em alguma coisa. Qual alguma coisa? Pode ser um monte de coisa. Por exemplo, tem autistas que têm, se eles forem mais verbais, mais nível 1, por exemplo, eles vão ter interesse num tema. Qual tema? Por exemplo, um bem comum, dinossauro. Já ouviram falar? Inseto, informática, sei lá, história de alguma coisa, do Estado, qualquer coisa, né? Algum tema. Se o indivíduo for nível 2 ou nível 3, às vezes não é um tema, às vezes é uma coisa. Então, pode ser teclado. Ele não pode ver um teclado que ele vai pegar o teclado e ele vai ficar o tempo inteiro batendo no teclado. Pode ser bexiga. Pode ser qualquer coisa. Tem
O Marcos Mion sempre fala do filho dele que o negócio dele era escova de dente azul. Entende? Pode ser muitas coisas diferentes, mas é um hiperfoco. Mas isso aqui, veja, eu não estou falando do interesse que qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa tem interesse nas coisas, normal. Eu estou falando do interesse em um nível que traz um problema para o indivíduo. Eu tenho um filho, que é o Benício, tem 16 anos, ele tem o caso nível 3. O negócio dele era livro, era textura de livro. É óbvio que eu já era pesquisador, na minha casa tinha um monte de livro, né? Então provavelmente isso influenciou. Só que não era assim, em princípio a gente falava, que legal, ó, pai, pesquisador gosta de livro, né? Era um inferno, porque a gente não podia ir no mercado, livro e revista, porque no mercado tem uma banca de revista, ele queria destruir aquela banca, abrir tudo e ficar sentindo a textura. A gente ia, em qualquer lugar que a gente ia, ele queria pegar todos os livros, se tinha uma pessoa na rua com o livro, ele tomava da pessoa. Então, é num nível que traz prejuízo, entendeu? E alteração sensorial. Nós temos os nossos vários sentidos, esses vários sentidos, eles têm um certo nível. Por exemplo, aqui. Todo mundo está sentindo mais ou menos parecido a luz, a questão auditiva, térmica, mas uma pessoa com autismo pode sentir mais, muito mais, ou pode sentir muito menos esses estímulos. Ele pode ser hipersensível ou hipossensível, né? E pode ter outras alterações também. Dor, por exemplo, é uma alteração bem comum, a pessoa pode sentir mais ou menos, assim por diante. Bom, então eu preciso ter, desses 4, eu não preciso ter os 4, eu preciso ter 2 dos 4. Quais 2? Qualquer um dos 2. Eu posso ter o primeiro e o segundo e não ter os outros. Posso ter o primeiro e o último, não ter os 2. Posso ter só os últimos. Eu tenho que ter 2 desses 4, tá? Então, para ter o autismo, eu preciso ter os 3. Todos os 3 primeiros, eu tenho que ter 2 dos 4. Bom, só que tem 3 condicionantes. 3 condições sem as quais eu não vou chamar de autismo. Não pode ser considerado como autismo. Tá? Quais são essas 3 condições? A primeira, mais importante, é a seguinte, ó. Se eu aplicasse aqui não é um bom público, porque aqui, como tem muitos pais, já tem muita gente com característica, tem pessoas autistas aqui também. Mas vamos imaginar que eu fosse um lugar público, qualquer lugar público aqui de Porto Velho, e olhasse para aquelas características lá. A maioria das pessoas teria características, teria quase todas as características em um nível mínimo. Mas isso não quer dizer que elas tenham autismo. Ter autismo ou ser autista significa que elas aparecem em um nível que a gente chama de clinicamente significativo. Ou seja, aparecem em uma certa quantidade que produz um prejuízo tão expressivo que justifica a gente dar um diagnóstico. Porque o diagnóstico não é uma classificação da pessoa. Você é este tipo de pessoa e não aquele outro tipo. Não é isso que é o diagnóstico. O diagnóstico é um documento público que diz, sociedade, estou dando um papel para essa moça aqui, para essa pessoa aqui, significa que a gente tem que destinar apoio para ela. É um documento da sociedade dizendo que a gente precisa ajudar aquele indivíduo. Então, a gente precisa ajudar se ele tiver uma necessidade de apoio maior, ou seja, se houver prejuízo clinicamente significativo. Portanto, não basta ter as características. Elas precisam estar presentes em um nível clinicamente significativo. Segundo, tem que aparecer na primeira infância. Eu estou assistindo uma série que muitas pessoas... Eu estou assistindo por conta disso. Várias pessoas me perguntaram se o personagem é autista. O nome dele é Monk. É uma série antiga já. É um policial. E aí, até no primeiro episódio, alguém pergunta, ele é um detetive, depois ele fica vida particular, né? Aí alguém fala assim, a gente tem um problemão aqui, aí manda um autista para resolver. Aí eles vão explicar a situação dele. Ele tinha uma mulher que morreu, foi um evento muito traumático, aí ele desenvolveu um monte de comportamento. Bom, se esses comportamentos apareceram na fase adulta, não pode ser autismo. Certo? Então, tem que aparecer na primeira infância. Quanto que é a primeira infância? É antes dos 6 anos, tá? Depende de quem está falando, mas em geral é antes dos 6 anos. Portanto, o autismo ele está presente desde a primeira idade. Se apareceu só na idade adulta, então não é autismo, tá? Não pode ser melhor explicado por deficiência intelectual, esse sintoma. Vamos imaginar que a pessoa tem muita dificuldade de comunicação e comportamento repetitivo, mas ele tem uma deficiência intelectual tão profunda, a deficiência intelectual
é dividida em leve, moderada, grave e profunda. Tão profunda que é ela que impediu o desenvolvimento de outras habilidades. Aí você pode não considerar como autismo, tá? Bom, antigamente, eu falei para vocês que tem 2 documentos, né? O DSM e o CID. O DSM, até 2013, ele que sempre é mais avançado em termos de transtornos mentais, ele trazia o que a gente chamava de tipos de autismo. Tipos. Hoje, nós estamos falando agora em abril de 2024. Agora em abril, ainda o que está em vigor no Brasil é o CID-10. O CID-10 ainda fala em tipos. Então, não é uma coisa antiga, tipo aula de história, né? É uma coisa que, inclusive, hoje, muitos médicos, eventualmente, dão um diagnóstico desses tipos ainda, tá? E não está errado, embora não seja o mais apropriado. Os tipos eram o seguinte: síndrome de Asperger. Todo mundo já ouviu falar, né? Síndrome de Asperger. O que caracterizava essa condição, tá? Era quando o indivíduo tinha as características do autismo, mas ele falava na idade correta. Ele não tinha atraso de fala. E ele tinha uma inteligência preservada, tá? O meu diagnóstico, por exemplo, é de síndrome de Asperger, porque ele é de alguns anos atrás. Síndrome de Asperger. Então, tem essas características. Só que depois, nós descobrimos que o Asperger tinha sido um colaborador nazista. Então, isso tornou mais complicado, como se fosse uma homenagem, né? Inclusive, agora, todos os diagnósticos estão tirando o nome de pessoa, não está colocando mais, tá? Justamente por conta de coisas como essa. O outro era o autismo, que é essas características do autismo que a gente já discutiu, né? O clássico, digamos assim. Às vezes as pessoas chamam de autismo clássico. O próximo é transtorno desintegrativo da infância, também conhecido como síndrome de Heller. O que é isso? É aquela criança que se desenvolve normal, ou aparentemente normal. Não é normal, mas é quase normal. Normal quer dizer na média, tá, gente? É um conceito estatístico. Ela se desenvolve, ela fala, daqui a pouco ela perde as habilidades. E esse caso, ele se torna um caso muito severo, tá? Ele perde as habilidades, assim, bem sério mesmo, se torna um nível 3 ali, que a gente chamou hoje de nível 3, tá? Então, esse se chamava transtorno desintegrativo da infância. Quando a pessoa não se encaixava direito em nenhum deles, porque tinha, por exemplo, como o autismo, ele tinha atraso da fala, só que ele não tinha nenhum problema intelectual. Então, que misturava, portanto, com síndrome de Asperger. E aí, quando misturava, muitas vezes dava esse diagnóstico aqui, ó, transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. Porque tudo isso aqui eram transtornos globais do desenvolvimento, TGD, né? Que é o que está na legislação, inclusive, uma parte da legislação ainda. E tinha uma última, que chamava síndrome de Rett, que é meninas, basicamente, que tem, né? Não são meninos. E aí, todas essas coisas aqui viraram uma coisa só, menos síndrome de Rett. Síndrome de Rett não se uniu. Por quê? Porque síndrome de Rett nós sabemos exatamente o que causa. É o gene MECP2. Então, quando a gente sabe o que causa, deixa de ser um transtorno. Ele se separa e vira uma doença genética. Então, ele está separado hoje, tá? Os outros não, todos eles viraram transtorno do espectro autista. Então, existe uma relação entre o que a gente chama de doença. É quando você tem uma causa, um agente causador, um processo de causação e um quadro sintomático. Por exemplo, COVID. Você tem o vírus, SARS-CoV-2, você tem lá a cascata de inflamação no pulmão, e aí você tem a sintomatologia. A pessoa tosse, não sei o quê, ela pode morrer, etc. E tal. Então, isso é uma doença. No caso dos transtornos mentais, você sabe o sintoma, a sintomatologia, mas você não sabe o que causa. Pode ser muitas coisas diferentes. A gente diz que é multivariado, né? Multifatorial. Então, a gente fala que é um transtorno, porque a gente define pela sintomatologia. Por exemplo, o autismo é um transtorno. Você define pela sintomatologia. No caso do síndrome de Rett, não, a gente já sabia o que causava e o processo de causação. Isso se aplica a outras coisas. A depressão. Depressão é um transtorno também. Não é uma doença, é um transtorno. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o agente causador nem o processo de causação. TDAH, ansiedade, todos eles são transtornos, tá? Por isso que estão na mesma categoria. Daqui a pouco vocês podem fazer pergunta, tá, pessoal? Tem um lugar aqui. E os tais dos níveis? Nível 1, 2 e 3.
E por que eu acentuei isso que eu acabei de falar? Espera aí. Eu acentuei porque, às vezes, existe um discurso de que o autismo não é doença, então ele é coisa boa. Se é coisa boa, não precisa ter intervenção, não precisa ter tratamento, então está tudo bem. Vocês têm que se respeitar as pessoas, está tudo certo. E a gente tem um apagão de políticas públicas, a gente precisa pensar que essas famílias, de fato, precisam de ajuda, né? E aí tem o tal dos níveis, né? O que são os níveis? Não tinha os tipos antes? Não tem mais tipo. Porque virou tudo transtorno do espectro autista. Mas então é tudo a mesma coisa? Todo mundo é igual? Não. Pelo contrário, são muito diferentes. A gente faz uma diferenciação pelo DSM em termos de níveis. Então, olha aqui, ó. O que diz o DSM? Nível 1, precisa de ajuda. 2, ajuda substancial. 3, ajuda muito substancial. Então, como é que a gente pode dividir? O que é ajuda? Ajuda é qualquer ajuda. Então, vamos imaginar o seguinte, alguém nível 1, tá? Ele pode precisar da seguinte ajuda, olha aqui. Ele pode precisar de um terapeuta uma vez por semana, de não saber ir ao banheiro sozinho. Ele pode não poder ficar um minuto sozinho em casa. A maior causa de morte precoce em pessoas autistas é elopement, é fuga. E aí, depois da fuga, você tem envenenamento, porque ele toma alguma coisa que não pode, queimadura, atropelamento, afogamento. Eu me lembro, eu fui na prefeitura municipal de uma cidade, e aí eu fui na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente ia fazer um curso lá, eu ia fazer um curso de introdução ao autismo, isso faz muitos anos já, sei lá, uns 8 anos, eu acho isso. Era a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, São Paulo. Aí, a gente fez o seguinte, a gente fez um lugar que as mães podiam levar os seus filhos, enquanto elas estavam no curso. Então, a gente fez um contrato com a universidade, eu dava aula na universidade, então a universidade mandava alunos, que os alunos ficam doidinhos por hora acadêmica, hora curricular. Então, a gente falava assim, ó, se vocês forem lá, a gente vai passar um texto antes, então vocês vão ganhar não sei quantas horas curriculares, encheu de aluno. Então, eu te digo o seguinte, cada criança com autismo tinha uma pessoa para acompanhá-la. Então, a mãe estava tendo curso aqui, ela sabia que o filho estava logo ali. Então, ela podia ir tranquila. A única forma das mães poderem ir naquele contexto. Então, tá bom. Aí, chegamos lá, tinha um lugar que as crianças iam ficar, um lugar bem grande, tipo um salão. Tipo esse aqui. E aí, tinha 2 banheiros. Aí, eu falei, bom, deixa eu olhar primeiro lugar. Fui olhar, cheguei no banheiro, aí tinha um monte de água sanitária, detergente, um monte de coisa assim, água Raiz. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar, isso aqui nós temos que colocar em outro lugar. Aí o cara falou assim, não, fala para as crianças que esse banheiro não pode usar. A diferença de quem conhece o que é autismo. Aí eu falei, fala você, fala lá, vamos ver o que dá. Fala lá, explica. Por quê? Porque eu falei assim, meu Deus, isso é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, nunca deve ter visto um autista na vida. Fala para ele, eu no banheiro, não tinha porta ao banheiro, aqueles banheiros grandes, que é só a parede, fala para eles que esse não pode usar. Falei, esse manja, hein, esse sabe. Aqui a população está bem servida, hein, de serviços na Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Enfim, mas o que eu quero dizer, portanto, são indivíduos que precisam de ajuda o tempo inteiro, totalmente dependentes. Então, o grande desafio, talvez, do autismo é o seguinte, ó. Se eu disser para vocês assim, olha, vai entrar um aluno autista hoje. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Só que, automaticamente, para mim, eu vou formar alguma ideia do que isso quer dizer. Isso pode querer dizer que vai vir o melhor aluno da escola, que vai fazer mestrado com 14 anos em mecânica quântica em Harvard, no MIT, ou pode ser que vai vir alguém que não consegue ir no banheiro sozinho, com o mesmo diagnóstico. A pergunta é, na sua cabeça, qual é a imagem que forma? E entre um e outro tem 1 bilhão de possibilidades. Não é só um e outro. Tem 1 bilhão aqui. Na sua cabeça, qual é a imagem que forma? Isso é o grande desafio. É a gente reconhecer o autismo como um espectro que não dá para a gente esperar nada. E a gente abrir mão, entre aspas, né, de esperar alguma coisa. De dizer, não, deixa ele vir, eu vou conhecer ele individualmente que vai chegar. Né? Bom, mas, graças a Deus,
Ano que vem, o que vai valer no Brasil é o CID-11. No CID-11 não tem níveis mais. Não vai ter mais. A partir de janeiro de 2025, vale o CID-11, que sai a tradução da UFMG. Vai ser assim, ó. O médico, na hora que fecha o diagnóstico, vai ter que colocar o seguinte, ó. Se ele tem ou não deficiência intelectual. Então, primeira informação, tem autismo? Tem. Tem deficiência intelectual, sim ou não? Ele vai colocar. Segunda informação, tem linguagem preservada, ou tem uma verbalização mínima, ou não tem verbalização. Então, veja, se eu disser para você, um autista vai vir na sua sala, é uma coisa. Agora, se eu falar assim, um autista com deficiência intelectual não verbal, aí você tem muito mais informação. Ou se eu falar, um autista sem deficiência intelectual, plenamente verbal, eu já te dou muito mais informação. Entendeu? Então, vai tornar muito mais descritiva a relação para nós, né? Eu acho que vai ser muito bom. Bom, vamos falar sobre autismo em meninos e meninas, tá? Eu estou olhando aqui o horário para dar tempo para vocês fazerem pergunta. Vamos tentar. Bom, quantidades são iguais de meninos e meninas? Bom, não. Mas, como as meninas têm menos diagnóstico, é mais difícil o diagnóstico, a gente pode pegar criança muito pequenininha, que acabou de nascer, que ainda não teve distinção cultural. Então, eles pegaram crianças, bebezinho, acabou de nascer, poucas horas, e eles colocam assim, para olhar para um objeto, uma pessoa ou um objeto mecânico. E aí mede, tem um negócio chamado rastreio visual para ver para onde ele está olhando. Bom, e aí a gente vai acompanhando essas crianças. Quando essas crianças, a maioria olha para objeto humano, não para objeto mecânico. Quando elas olham para o objeto mecânico, mais de 70% do tempo, 100% delas têm autismo. 100%. Todas, sem exceção, nesse nível, todas, sem exceção, meninos. Então, os meninos olham muito mais para o objeto mecânico. O que eu quero dizer, portanto, existe uma questão de subdiagnóstico de meninas, mas, de fato, meninos têm mais autismo. Existe uma coisa chamada fator protetivo feminino, que a gente não sabe direito como funciona. A gente sabe que tem componentes genéticos e que tem componentes hormonais, mas como funciona nós não sabemos ainda, tá? O que a gente sabe é que, em geral, você vai ver a pesquisa, as pesquisas vão falar 4 meninos para uma menina. Mas uma pesquisa recente, que olhou especificamente para as questões de subdiagnóstico menina, chegaram à conclusão de 3,41 para um menino. Portanto, a gente arredonda para baixo, porque menos de 3,5. Seria mais apropriado, portanto, falar 3 meninos para uma menina do que 4. Tá? Embora outras pesquisas não tenham chegado à mesma conclusão, essa se dedicou especificamente a isso e parece uma conclusão bem razoável. Mas os meninos continuam sendo a maioria. Por quê? Por que que as meninas têm menos diagnóstico? Tem várias pesquisas sobre isso. Tá? Por exemplo, será que o instrumento de avaliação é bom para a menina? Ao que tudo indica, sim. Será que as características do autismo que foram descritas, será que é mais de menino? Aparentemente, não. Aparentemente, até agora, o que parece é que existe uma expectativa de gênero que traz esse problema. O que significa? Significa que, imagina uma criança muito quietinha, fica no canto dela fazendo as coisinhas. Se é um menino, a mãe já fala assim, o pai já fala, esse menino aí, não, isso não dá não, vamos levar no médico que está estranho. Não, esse menino aí não tá bom não. Se é uma menina, diz, não, mas menina é assim mesmo, menina tá certo, isso aí tá. Os meninos têm que ser mais assim mesmo, é até bom. Então, ela acaba tendo menos oportunidade até de avaliação diagnóstica, por conta da expectativa que tem em torno de meninos e meninas. Não parece, pelo menos em princípio, que é um problema dos protocolos. Tá? Bom, e o que causa o autismo? E aí, depois, vocês podem perguntar mais. Assim, ó, isso aqui é uma pesquisa muito grande, de 2019, que olhou especificamente para isso, uma pesquisa que envolveu mais de 2 milhões de pessoas autistas, suas famílias, 5 países, tá? Então, quando eu olho para uma pessoa, em geral, não é uma causa única por pessoa, ela realmente multifatorial. Só que, em média, quando eu olho a média, tá? É assim, se eu olhar para uma pessoa aqui, em média, 81% da causa, daquele caso, é de origem genética herdada, ou seja, está relacionado a genes que ou estão no pai,
Ou estão na mãe, ou estão nos dois, tá? Um pouco de cada um. 18% genes não herdados. Um gene que você vê alteração no gene, você vai ver no pai não está e na mãe não está. É uma alteração daquela pessoa, tá? A gente chama isso de mutações de novo, tá? E 0,4% a 1,2% de fatores gestacionais. Quais fatores gestacionais? A gente pode ter vários, mas a gente conhece 3, tá? Até porque é muito difícil discriminar, porque o número é muito pequeno. Consumo de ácido valproico durante a gravidez, que é um anticonvulsivante. Consumo de maconha durante a gravidez. Isso aqui a gente não sabia antes, porque é muito difícil, porque por conta de toda a questão legal, até que é crime em muitos lugares, as pessoas não falavam. Mas agora é legalizado em muitos lugares do mundo, né? E aí várias pesquisas grandes, principalmente no Canadá, que eles fazem um relatório de quem consome maconha, por exemplo, e aí conseguiu números muito grandes. Esse dado saiu alguns anos atrás na Nature, no estado de Ottawa. Então, ácido valproico, maconha e infecções. Esse terceiro, saiu uma pesquisa bem grande agora, que colocou em xeque esse dado. Em princípio, ele é verdadeiro, mas ele está em xeque. Talvez no futuro a gente chegue a outra conclusão, as infecções. Mas, em princípio, infecções graves, que levam à internação, podem se aumentar um pouco. Então, mas isso é tão pequeno que não é tão relevante. Presta atenção, 0,4 a 1,2. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a sua base genética é forte, não precisa ter nada disso, que vai ter autismo. Portanto, a grande maioria das pessoas, das crianças que têm autismo, a mãe não teve nem infecção, nem fumou maconha, nem tomou ácido valproico, a grande maioria. Mas uma pequenina parte teve um aumento de probabilidade. E, aliás, o contrário também é verdadeiro. A grande maioria das pessoas que na gravidez tomam ácido valproico, consomem maconha, e que têm infecção, não tem autismo, porque não tem a base genética. Tá? Mas são as coisas que aumentam um pouquinho a probabilidade em certas circunstâncias. Tá? Bom, 3 informações importantes. Primeiro, não existe cura para o autismo. Se alguém oferecer isso, está viajando. Tá? Não existe nenhuma possibilidade, nenhum remédio, nenhum truque, nada. Aliás, mesmo quando eu falar de práticas que têm evidência científica, que eu vou falar daqui a pouco, nenhuma delas pode dizer assim, deixa comigo que aqui eu vou garantir, vai arrebentar, o negócio vai ficar bom. Não. Eu tenho tido muita preocupação, principalmente com isso, porque eu falo muito de práticas com evidência, das pessoas acharem, eventualmente, que você aplicou e tudo na vida, aí ele vai virar um arco-íris. Não é verdade. Isso é uma expectativa equivocada, que às vezes eu tenho até muita preocupação com ela. O que não causa autismo e que às vezes vocês vão ouvir? Pelo amor de Deus, ai meu Deus, é a vacina. Gente, até hoje, ainda a gente fala isso. Por que falam isso? Por causa de uma fraude que aconteceu em 1998. Foi um artigo fraudulento. Todos os dados eram falsos. É um assunto técnico, difícil para vocês, né? Brasileiros é difícil de entender isso, é uma coisa muito difícil. Que ele tinha recebido a propina para poder fazer esse artigo. Isso é muita coisa que acontece muito na Europa. Os brasileiros não têm muito contato com isso. Recebeu uma propina do grupo de advogados para entrar com uma ação. E ele também tinha patenteado outra vacina que ele queria vender nos outros grupos que tomou ou que não tomou vacina. Nenhuma diferença. Então, é muito forte essa fake news. Aí diz assim, a indústria da vacina, a Big Pharma que está falando isso. Mas qual Big Pharma, gente? Porque sempre parece que tem alguém depositando dinheiro na conta de alguém para... Tem um monte de gente fazendo pesquisa sobre isso em tudo quanto é lugar do mundo. Próximo, agrotóxicos. Aqui, por exemplo, a região rural forte, né? Agro, né? Então, agrotóxicos não são bons, não é isso que eu estou querendo dizer. O agrotóxico é tranquilo, vai firme. Não importa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele pode causar um monte de problema, mas não autismo. Não há nenhuma demonstração que causa autismo. Vocês já devem ter visto uma reportagem de uma mulher. Mulher afirma, o cientista afirma que agrotóxico, glifosato causa autismo. Já deve ter visto. Todo mundo viu. Bom, aquilo ali é uma conspiracionista, uma mulher que não é nem a pesquisadora, nada disso. Que é uma antivacina também, aquela mulher lá.
E aí ela pegou uma imagem do crescimento do autismo e do crescimento do agrotóxico e falou, olha, uma parecida com a outra, então uma está causando a outra. Que é tipo de coisa infantil, isso não tem nada a ver. Tanto que ela falou, se vocês se lembrarem dessa notícia, ela dizia o seguinte, que em 2025, 50% das pessoas seriam autistas, lembra? Ano que vem, vai ser 50%? Tem nem cabimento, né? Por quê? Porque nada tem cabimento no que ela escreveu. Né? Só que isso circulou. Então, o agrotóxico tem uma série de outros problemas, mas não é autismo. Tá? Não é falta de amor, não é porque a mãe não amou, porque a mãe não gostou, nada disso existe, é uma ideia que era muito forte. Ficou muito forte na década de 60, né? De que eram as mães geladeira e tal. E aí, infelizmente, ainda temos muitas pessoas ainda falando esse tipo de coisa. Bom, quantos são? 1 a cada 36. Esse é o último estudo, tá? Esse aqui, ó. É o estudo do CDC, ele saiu ano passado, né, 2023, mas ele analisou números de 2020. Por que eu estou usando o número americano? Porque não tem número brasileiro, é isso. Infelizmente. Tá? No final, tem um QR Code para vocês baixarem a apresentação, tá? Se vocês quiserem. Tem todos, tem referência, tem tudo. Então, a gente não tem bons números brasileiros. Seria bom que a gente fizesse, mas hoje não tem. Seria legal se a gente fizesse pesquisas aqui para isso, mas investimento para pesquisa no Brasil está difícil. Esse estudo também diz o seguinte, presta atenção nessa informação. Quando a gente fala de autismo, alguém fala assim, eles são super inteligentes, né? Não. Depende. O que esse estudo diz? Primeiro, 31% dos autistas têm deficiência intelectual. 1/3 tem autismo e tem o QI abaixo de 70. O QI, a média, é 100. Se eu botar 2 desvio padrão, é 70, abaixo de 70. Com prejuízo sobre a qualidade de vida. 31%. 25% tem o QI abaixo de 85. Ou seja, tem um prejuízo cognitivo muito grande, um desvio padrão de 70 a 85, mas ainda que não chegue a ser deficiência intelectual. E eu tenho 44% que tem inteligência preservada e uma pequena parte tem dupla excepcionalidade. Tem inteligência superior. Portanto, eles são tão inteligentes, né? Não, a maioria deles tem redução cognitiva, a maioria das pessoas autistas tem redução cognitiva expressiva. Tá? Uma parte, 31% com deficiência intelectual, uma parte, 25%, expressiva, mas sem a deficiência intelectual. Tá? Tá nesse mesmo estudo. E por quê? Por que tantas pessoas assim? É uma epidemia que está acontecendo? Bom, nesse estudo, nesse último, eles falam o que aumentou de uma para outra. É uma série histórica, a mesma organização que faz, né? O que aconteceu da penúltima para a última? Diagnóstico de latinos. Não é porque latino tinha menos autismo, é porque tinha menos acesso ao diagnóstico, eles corrigiram. Da penúltima para a antepenúltima, eram os negros que tinham menos. Da anterior, eram as meninas que tinham menos. Então, nos últimos anos, o que se vem corrigindo é distorção em relação a certos grupos, não um aumento real. O que fez o número de diagnóstico aumentar? Primeiro, conscientização. Você vai, hoje, em Porto Velho, tem um evento desse tamanho, um monte de gente sabendo sobre autismo. Você vai na escola, as pessoas sabem. Você vai na igreja, as pessoas sabem. Ontem, eu estava viajando, mas eu ia ter uma live com um pastor Glauco, que chama, de um movimento chamado Autismo na Igreja. Imagina isso, 10 anos atrás, não existia. Entendeu? Hoje tem gente na igreja que sabe, tem gente na escola, na creche que sabe. Então, se você assiste um programa de televisão, tem lá autista. Então, todos os lugares têm a informação. Esse é um dos motivos. Próximo. Profissionais que fazem diagnóstico. Imagina 10 anos atrás para ter um diagnóstico. Era um parto. Era a coisa mais difícil que tem. Hoje não, hoje você consegue. Mesmo nas cidades do interior, muitas vezes tem acesso ao diagnóstico. Terceiro, principal motivo. Principal, tá? É o alargamento conceitual. O autismo era isso aqui, ó. Hoje o autismo é isso. Então, várias pessoas aqui falaram comigo que são autistas. Nenhuma dessas pessoas, assim como eu, teria diagnóstico 20 anos atrás. 20 anos atrás não era nada. Só que hoje, a descrição do autismo, ela cabe muito mais gente do que cabia antes. Então,
Então, não é que o autismo aumentou, é que aumentou, antes a pessoa era chamada só de estranha, esquisita, cabulosa, sei lá, qualquer outro nome. Mas não tinha um diagnóstico, entendeu? E esse diagnóstico é importante para a gente poder oferecer ajuda. Então, mudou o conceito do que é o autismo. Esse é o principal motivo. Pode ser que tenha aumentado a quantidade? Pode ser. Um pouquinho pode ser. Por quê? Porque existem alguns fatores que aumentam o risco. Eu vou falar de 2 aqui, principais. Primeiro, o que aumenta a probabilidade daquelas mutações da própria criança? A idade do pai. A idade da mãe aumenta a alteração do cromossomo, como, por exemplo, síndrome de Down. Do pai, do gene, que está mais ligado ao autismo, é a idade do pai. Passou de 35 anos, o risco começa a aumentar e vai aumentando, aumentando bastante. Depois dos 40, acelera. Então, a nossa pressão é, primeiro, estudar, depois ter carreira, depois ter filho. A gente tem tido filho mais velho. Então, esse é um dos motivos. Segundo motivo é o fato de que crianças que nascem a pré-termo, peso extremamente baixo, parto extremamente prematuro, têm alta probabilidade de terem autismo. Não por conta do parto, provavelmente por causa de outras coisas que a gente não conhece, que estão ligadas à genética. Só que antigamente essas crianças não sobreviviam. Hoje elas sobrevivem, porque a gente tem equipamento. Então, se a gente faz elas sobreviverem, a gente está fazendo crianças que têm maior probabilidade de autismo sobreviverem. E aí aumenta um pouco a quantidade. Eu falei dessa genética herdada e não herdada. Os genes, pessoal, são divididos em 6 níveis, tá? Nível 1, o nível diretamente ligado ao autismo, que a gente já sabe. Tem um monte de pesquisa. Nível 2, tem algumas pesquisas fortes, mas não o suficiente. Nível 3, nível 4, até o nível 6, que é tipo uma pesquisa, uma ou outra, uma da vida ou da morte, que está relacionada ao autismo. Tem mais de 1000 genes ligados ao autismo hoje. O meu filho, por exemplo, ele tem 2 genes. Nível 1. São genes que a gente chama de patogênicos, diretamente ligados ao autismo. Um se chama SETD5, ele tem e eu não tenho, ou seja, é uma mutação dele. E um outro se chama ACTD4, que é um gene que eu tenho, passou de mim para ele, é uma alteração que eu tenho, e passou para ele. Então, esse é um exemplo, né? No caso dele, então, a manifestação do autismo, ela decorre de um gene herdado e um gene não herdado. Além, eventualmente, de outros genes, mas dos genes nível 1, né? De um gene dele próprio. Então, a composição é isso, ela é multifatorial, tá? Quem dá o diagnóstico? Bom, isso aqui, ó, é a recomendação da Academia Americana de Pediatria, que é de 2020, é um documento bem grande, bem bom, que discute bastante isso, tá? Porque no Brasil tem uma questão sobre isso, mas nos Estados Unidos e na Europa, basicamente é o pediatra do desenvolvimento, que nós não temos aqui, ó, temos muito pouco aqui, tá? Então, qualquer médico pode fazer, mas o ideal é que seja especialista. Na medicina, pessoal, então, é uma diferença muito grande. E nós estamos falando de uma condição que não é uma condição rara, 1 a cada 36. Portanto, o ideal é o pediatra fazer o diagnóstico, o pediatra tem que estar preparado. A Academia Americana de Pediatria já posicionou nesse sentido. Tem um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria também. Tem um curso do CDC americano só para pediatras, para diagnóstico. E casos mais complexos, casos mais difíceis, aí vai para o neuropediatra, tá? Bom, como que se faz? Então, eles que fazem, mas como? Idealmente, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Porque o problema é o seguinte, você pode perguntar para mim, mas um neuropsicólogo pode fechar o diagnóstico? É assim, ó, ninguém é proibido de fechar o diagnóstico, o problema não é esse. O problema, e eu não estou discutindo se ele está ou não capacitado para poder fazer o diagnóstico. Agora, de fato, no serviço público, quando você quiser exigir direito, o que vai valer é o diagnóstico médico. Se você pegar qualquer outro diagnóstico, não vai valer. Então, esses outros profissionais, eles participam da composição da equipe. O ideal é que tenha, pelo menos, fono, psicólogo e TO fazendo a avaliação. Pelo menos. Então, está aqui também, no documento da Academia Americana, está falando sobre isso. O ideal é esse. Quais são os protocolos que a gente chama de padrão ouro para fazer a avaliação? São esses aqui, ó. EIDOS e ADIR. A EIDOS é o 2 já. São os documentos padrão. Quem pode fazer isso? Pode ser fono, psicólogo. Quem tiver preparação pode fazer essa. Mas, normalmente, alguém da área da neuropsicologia tem mais contato com essa área de avaliação. Então, imagina, um médico foi lá,
Tem uma equipe, aqui o psicólogo faz EIDOS e ADIR, o fonoaudiólogo faz a avaliação de comunicação, a TO faz uma avaliação sensorial, e aí, ou avaliação de habilidades adaptativas, e aí o médico pode tomar uma decisão muito mais bem fundamentada. Tem países que tem que ser equipe multi, que não pode ser sozinho, mas depende da logística do país, da cultura política, tudo isso. Bom, exame. Que exame que faz? A Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil publicou esse documento aqui, ó, Proposta de Padronização para o Diagnóstico, Investigação e Tratamento do Autismo. Tem várias pessoas aqui muito importantes na área do autismo, né? E aí eles fizeram uma proposta. O que eles estão dizendo lá? Bom, primeira coisa importante, tá? Não existe exame de imagem, de sangue ou qualquer outro meio de positivo e negativo, ok? Não existe. Eu viro e mexo, eu ouço falar assim, tem um médico lá no Rio de Janeiro que ele pega a tomografia, ele bate o olho e diz se é ou não é. Eu falo, olha, talvez seja mediúnico ele. Porque de ciência não tem nada a ver, de clínica não tem nada a ver, só se for ele e Jesus. Porque não existe nada disso, é impossível, tá? Mas ele pode fazer exames de descarte. O exame para descartar outras condições ou para apoiar. Quais exames? X frágil, né? Para meninos, né? Que é uma condição genética. O CGH-Ray, que é a avaliação do cromossomo. O BERA, que é a audiometria do tronco cerebral. São exames que eles falam para fazer. Se não der nada, o CGH-Ray pede outro exame genético, que é o exoma. Em alguns casos, ressonância depende aí de traços. Assim como o X frágil também, depende de traços físicos, né? Aí, dependendo do que aparece no exame físico, né? O médico pode pedir, ou na anamnese, o médico pode pedir outros exames de descarte. Mas nenhum exame vai dar positivo ou negativo para autismo, tá? É só a observação clínica e a testagem de condições comportamentais. E o ideal é que isso seja feito por meio desses dois protocolos aqui, que é a EIDOS e a ADIR. Mas não quer dizer que é obrigatório, tá? Mas é bacana quando tem. Bom, quando se dá o diagnóstico? Estável. Há demonstrações que dá para dar o diagnóstico estável a partir de 1 ano e 2 meses. Tá? Tem casos que dá para dar muito mais cedo, outros casos não. O Ministério da Saúde publicou, dia 2 de abril agora, que diagnóstico só a partir de 3 anos de idade. Essa publicação do Ministério da Saúde seria excelente se fosse na década de 80. Mas ela está bem atrasada. Então, 1 ano e 2 meses, estável. Tá? Eles retiraram já refizeram a postagem, houve uma pressão da comunidade, estava muito errado. Tá? Isso aqui é uma pesquisa da Karen Pierce. Tá? O ideal, desculpe, seria que a gente tivesse o que a gente chama de rastreio universal. O que é isso? Vamos imaginar que todas as crianças de 2 anos, por exemplo, de 1 ano e meio, passassem por rastreio, fizessem uma avaliação do desenvolvimento. Se desse risco, então ela passaria por uma avaliação mesmo. Existem vários protocolos de rastreio. Por exemplo, aqui, ó, teste de triagem por desenvolvimento Denver 2, MChat, ATA, CARS, Proteia, entre outros. O MChat, até mês passado, estava na carteira de vacinação impressa. E a outra coisa que o Ministério da Saúde fez, tirou da carteira de vacinação. Outro ato absolutamente contrário aos dados que a gente tem disponíveis. Agora, houve uma pressão, o Ministério foi sensível e recolocou na carteira digital, só que a impressa já está impressa. E colocaram no Gov.br. Então, agora montaram uma comissão para poder reanalisar a questão. Mas tem sido uma condição muito errática, tá? Bom, dito isto, então nós falamos de diagnóstico, agora vamos falar de tratamento. O que é um tratamento? Olha essa água aqui, ó. Eu vou dar 2 giradas para a direita, 2 para a esquerda, e eu vou dizer que é uma água quântica agora, é um tratamento para autismo, que cura o autismo, que melhora. Eu posso vender? Não. Se eu chegar na farmácia e botar para vender, eu vou ser preso por crime hediondo, porque é proibido. Como é que eu faço para fazer um remédio? Se eu acreditar que é um remédio mesmo. Eu vou lá na Anvisa e falo, Anvisa, o que eu preciso fazer? A Anvisa vai dizer o seguinte, olha, é o seguinte, tem várias pesquisas, as pesquisas têm diferentes níveis de confiabilidade. Você precisa de uma pesquisa muito confiável para provar que isso funciona. Como é que funciona isso aí, Anvisa? É assim, ó. Isso aqui é uma pirâmide da evidência científica. Nível de evidência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um relato de caso, eu tenho uma sobrinha que curou, não vale.
Tem vários outros tipos de pesquisa. Eu preciso desse aqui para cima, ó. Um ensaio controlado randomizado ou uma revisão sistemática. Só. Para baixo não dá. Então, eu precisaria fazer assim, ensaio controlado randomizado. Eu pegaria um grupo de autistas, sortearia no meio, um grupo daria água quântica, outro grupo daria um placebo. Eu avaliaria antes e depois os sintomas. Quem avalia não sabe quem tomou água ou placebo, portanto, seria uma avaliação cega. Quem tomou ou placebo ou água quântica não saberia qual tomou, portanto, também é cego, é duplo cego. Um grupo grande, igual esse aqui. E aí eu poderia, de fato, ter um dado se funciona ou não a minha água quântica. Spoiler, não funciona. Se alguém ficou com muita vontade de pegar minha água quântica, né? Falou, vou pegar, vou sair correndo para essa água quântica dele. Então, eu preciso disso para uma coisa ser chamada de tratamento, para eu vender um remédio. Então, eu preciso daqui ou aqui, tá? Revisão sistemática. Se eu fizer vários pequenos estudos, eu faço uma revisão sistemática, tá? Bom, acontece o seguinte, que houve, ano passado, por exemplo, um monte de remédio que foi testado para autismo, nenhum funcionou, todos falharam. Então, isso aqui é uma dificuldade muito grande. Só que, agora presta atenção na jogada. Se for uma terapia, não um remédio, uma terapia, e eu falar assim, não, eu estou inventando uma terapia aqui agora, eu vou no lugar aqui, tomo uma ayahuasca, num lugar esquisito aqui, aí eu falo assim, não, inventei uma terapia lucelmística. Não, lucelmística avançada, que eu vendo mais caro. E a secretaria quiser comprar de mim e oferecer na secretaria, sem nenhuma evidência, nenhuma, nada. Ela pode? Pode. Terapia pode, não precisa ter evidência nenhuma. Bastou querer, pode pôr. Então, é uma contradição. Para eu ter um remédio, que eu chamo de um remédio para autismo, ele tem que ter evidência de que funciona. Para eu ter uma terapia, não. Ele pode botar qualquer coisa e dizer que é terapia. Mas não é um tratamento. Se não funciona, não é um tratamento, né? Mas essa é a contradição que a gente vive. Agora, há quem defenda, como eu defendo, que as terapias também devem ser práticas baseadas em evidências, e não qualquer coisa que alguém inventar. Porque senão vira um boné velho, cada um pega o primo dele, inventa qualquer coisa, paga, gasta o dinheiro público e não resolve nada. Eu sempre brinco que todo brasileiro é muito indignado com a corrupção. O que é corrupção? O cara pega o dinheiro, gasta com uma coisa que não é o fim a que ele destina, né? Mas se eu pegar o dinheiro e gastar com uma coisa que não funciona, eu vou dizer para vocês que é pior que a corrupção. Sabe por quê? Corrupção você ainda pode processar a pessoa, e eventualmente você pode tomar alguma coisa dela. Agora, quem devolve para mim a plasticidade cerebral do meu filho com 2 anos que foi submetido a uma coisa que não funciona? Quem devolve os 3 anos de volta de uma criança que não teve acesso ao tratamento de verdade? Entende? Então, é uma coisa gravíssima que a gente vive. E, via de regra, no Brasil, o que é entregue como se fosse terapia, não é terapia. Isso não funciona. Portanto, não poderia ser considerado como terapia. Bom, lá nos Estados Unidos, eles publicam relatórios de práticas baseadas em evidências em autismo. Mais ou menos a cada 5 anos, tá? O último grande relatório é esse aí. E ele tem uma versão em português, tá? Que foi a tradução da Roberta Dias e da Luísa Guimarães. E aí, essas são as 28 práticas com evidência científica. Portanto, toda vez que eu tiver uma intervenção, uma pessoa autista, eu deveria me perguntar, bom, o que eu quero introduzir em termos de intervenção terapêutica ou educacional? Para esta coisa, qual prática que funciona? Eu vou olhar para essas 28 práticas, e, obviamente, eu tenho que conhecer a evidência, né? Por exemplo, se alguém está com comportamento de agressividade, qual é a prática que funciona? 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11... depende do caso, 19. Se tem alguém que, por exemplo, tem uma rigidez, uma inflexibilidade, onde é que eu vou mexer? 1, 3, 4, 12, 14, assim por diante. Então, para cada coisa que eu preciso introduzir, cada necessidade individual, eu vou olhar e ver o que funciona para aquele caso, tá? Eu não posso falar sobre todas as práticas, mas eu vou sugerir esse livro para vocês. Quem escreveu fomos eu e um amigo, que é o Paulo Liberalesso. Até me disseram que a ideia, a proposta era que ele viesse, mas aí não tinha agenda. Nós escrevemos esse livro. Nesse livro tem as 28 práticas definidas e um exemplo de cada uma delas. Tá? E ele é gratuito, vocês podem baixar na internet.
Tem várias prefeituras que tem ele. Só digitar o nome na internet, vocês acham. Bom, agora, eu sei que teve uma palestra já ontem sobre medicação, mas eu vou só retomar aqui para não ter perigo. Não existe nenhuma medicação com evidência para autismo, ok? Nenhuma. Existem 2 medicações, já foram testadas várias. Não é que não pode ter, que não funcionaram. Só ano passado, bumetanida, balovaptan, ocitocina, todas falharam. Tem 2 que têm evidência para sintomas secundários de autismo, que é risperidona e aripiprazol. O sintoma secundário é irritabilidade e agressividade. Não serve para tratar essas coisas, tá? É só para reduzir, não para tratar. Então, eles têm evidência para pessoas autistas, não para autismo. E tem o suplemento, que é outra coisa que circula. Só existe um suplemento com evidência para autismo. Não existe nenhuma dieta, nenhum outro suplemento, nenhuma vitamina, nada, exceto melatonina. Melatonina é um hormônio. No Brasil é vendido com suplemento alimentar, mas é um suplemento hormonal, que a gente produz quando vê o sol e a gente ativa quando fica no escuro. Só que pessoas autistas têm uma alteração, tanto na produção quanto na ativação. Então, algumas delas, não todas, têm que tomar exógeno, tem que tomar. Tomar cuidado, que tem tido casos mais comuns de intoxicação por melatonina nas emergências. Então, precisa ser sob prescrição médica, tá? Não pode ser no olho, tá? Bom, agora vamos falar das intervenções não medicamentosas, que é essas que eu estou falando. A principal chama ABA, terapia ABA, tá? Como é que ela se estabeleceu? Primeira grande pesquisa foi em 1987, um cara chamado Ivar Lovász. Olha como é que ele fez a pesquisa. Ele fez a medição, mas a principal coisa que ele fez foi o seguinte: pegou as crianças pequenas, fez o tratamento, ele fez o grupo dele, experimental, e os outros grupos, controle. E mandou para a escola. 5 anos depois, ele voltou na escola e perguntou assim: quem aqui que o professor falou, esse menino precisa de ajuda, não dá para ficar aqui não, está complicado. Então, ele se baseou no que a escola fez em 5 anos. Ele não falou nada para a escola, quem fez, quem não fez, deixou, e aí viu o que aconteceu. No grupo dele, 47% não precisou de nenhuma ajuda na escola, não precisou de acompanhante, nem de fora, nem de ir para outra sala, nada. 47%. No outro grupo, só 2% teve o mesmo nível de desenvolvimento. Então, é muita diferença. Muita. Só que ele, o Lovász, teve vários problemas na pesquisa dele. E uma pesquisa só não prova nada, a gente precisa fazer replicações, como a gente diz em ciência. Bom, essa replicação aqui, cadê? Eu já vou voltar lá. Ela chama o Projeto da Califórnia, em Los Angeles, para crianças pequenas, uma revisão sistemática só de replicações. E as replicações mostraram o seguinte: os dados do Lovász eram sólidos. Eram resultados verdadeiros. Tá? E agora vamos ver aqui um videozinho só sobre os resultados dele. Espera aí, rapidinho. Esse era um menino. É só meninos moderados a severos, tá? Ó, ele rejeita o contato visual, ó. He refuses to make eye contact, a key sign of autism. Olhou para ele e já começa a ir para o outro lado. He appears cut off from the outside world. Ó, era o dia inteiro assim, nenhum contato, só, ó, olha, ordenando as coisas, ele enfileirando e fazendo comportamento repetitivo. É esse menino aí, 9 anos depois do tratamento. Aí ele está trabalhando com o pai dele. Esse é o único menino que realmente mostra que passou. Aí ele está conversando com o pai dele sobre meninas e tal. Aí está falando do cabelo e tal. Depois vocês vão ver que ele vai fazer um ato que eu acho muito comunicativo, que ele vai olhar para cima. Aí, ó. Eu acho isso super sutil, assim, sabe? Isso é ele, mais velho, falando como é que ele se lembra. Ele falou, para mim não lembro nada, eu lembro que ia para a escola, normal. Vocês veem que tem um efeito colateral já demonstrado, que a pessoa fica feia depois. Mas esse aí, não tem jeito. Aí ele fala assim, eu lembro que eu ia para a escola, era tipo a escola que eu ia, normal, não tinha nada de diferente. Nada. Um desses 2 meninos era do projeto, ou seja, autista severo, moderado a severo. Mas qual? Não dá para saber, eles não falam qual que é, só mostra o áudio dele. Isso aí é 4 anos depois do tratamento.
desses três aí era. Gifted in areas of mathematics and science. Niels is one of these Depois ele mostra three eles na boys. academia. 9 E aí eles years vão after começar treatment, a at falar age 14, sobre he is indistinguishable from a other boys vida, his que quer ir age. pro exército e tal. Are there any things né? that bother you, that you worry about? I guess, E aí você ouve eles, not a making expectativa very de good vida grades é and not normal being e tal. into it. Claro que eles estavam nos 47%, nem todos estavam nos 47%. Agora a gente pode, nesse experimento do Lovász, os autistas eles tiveram 40 horas de intervenção. Você fala, bom, 40 horas qualquer coisa funciona, pô, 40 horas é uma semana inteira. Bom, essa é uma pergunta justa. E aí eles foram comparar 40 horas se ela for baseada em aba, se ela não for baseada em aba. Que é esse estudo aqui. Esse estudo aqui é do Wakesett e outros. Ele teve várias replicações, tá? Mas duas mais importantes, uma de 2004, uma de 2008 com a Jane Howard, tá, nas referências da replicação. Então é o seguinte, ele pegou aqui, ó, um grupo teve 30 horas de aba, outro grupo eclética. O que é eclética, pessoal? Eclética é misturada. Vai na fona, psicóloga, no TO, não sei o quê, cada um faz uma coisa diferente, separado, sem se comunicar. Então eles fizeram TIT, integração sensorial, PECS e aba também. A diferença de QI, 4 para 17, 425% a mais. Linguagem receptiva, entender, 1 para 13, 1.300% a mais. Linguagem expressiva, 1 para 27, 2.700% a mais. E comportamento adaptativo, 0 para 11, infinito por cento a mais. Como eu disse, teve várias replicações desse estudo, portanto, não é um estudo único, que, claro, poderia ser falho, poderia ser até falso, mas tem várias replicações mostrando que é verdadeiro. Ou seja, eu preciso de uma intervenção que seja intensiva e que ela seja íntegra com aba. Você tem 4 fatores que interferem se ela é efetiva ou não. Quanto mais efetiva ela é, tá? Primeiro, botei por ordem errada. Depois eu vou voltar isso aqui. Primeiro, precocidade. Quanto mais precoce, mais efetiva é a intervenção. Portanto, o ideal é que fosse o mais rápido possível, tá? Segundo, integridade. O que isso quer dizer? Uma intervenção precisa ser baseada em aba e atender a certos critérios. Eu vou falar quais são os critérios. Tem que ter uma avaliação com um protocolo cientificamente validado. Eu dei exemplos aqui de alguns protocolos, ABLES, AFOS e tal. Eu preciso ter objetivos de curto, médio e longo prazo, objetivos claros, diretos, descritivos, a gente chama de operacionalizados. Eu preciso de gráfico todo dia do comportamento daquele indivíduo. Todo dia eu produzo um gráfico, eu meço os comportamentos. E eu preciso de supervisão com o analista do comportamento. Agora tem um segredinho aqui que depois eu vou falar disso. A aplicação ela pode ser por acompanhante terapêutico, esse é o ideal. Em alguns casos, pode ser por parte dos pais. Que é uma questão que eu acho que a gente precisa discutir, principalmente em termos de serviço público no Brasil. Tá? Intensidade, aí tem a ver com isso. Carga horária. Intervenção de 2 horas semanais, 1 hora semanal, não funciona. O efeito é a mesma coisa que ficar em casa. Isso é um problema para nós. Porque isso é o que, em geral, a gente tem acesso. Não é só aqui, em qualquer lugar do Brasil. Como é que a gente faz para uma intervenção de 1 hora ou de meia hora virar uma intervenção que funciona? Só se ela for de treinamento de pais. Porque aí os pais podem produzir uma intensidade porque eles implementam aquela intervenção. Só que treinamento de pais não é só falar para os pais, não é orientação de pais, não é isso. Não é dizer para os pais o que eles têm que fazer. Orientação, treinamento de pais é uma categoria, é uma prática baseada em evidência que tem critérios técnicos que você tem que implementar. Então, você tem que fazer a supervisão do pai, tem que fazer o treinamento, fazer a supervisão, produzir gráfico, tudo do mesmo jeito. Só que você faz isso através dos pais. E vou voltar para o primeiro item que eu tinha colocado aqui. Então, a intervenção, para ser efetiva, ela tem que ter 15 a 40 horas, em geral, para autismo de modo geral. Claro que uma pessoa autista, adulta, que tem um problema específico, focal, e vai ter uma intervenção num foco, aí ela não é, óbvio que ela não é intensiva. Mas crianças autistas, quando eu vou olhar para o autismo de modo geral, eu vou olhar para os vários domínios do desenvolvimento. Tá? Então, em geral, ela tem 15 a 40 horas. Então, a primeira grande possibilidade para a gente pensar em política pública é treinar os pais. E há programas, inclusive, validados no Brasil, da Organização Mundial de Saúde, que fizeram treinamento de pais aqui com resultados clinicamente significativos com as crianças. Segundo, incorporar a escola na jogada, que a escola está completamente alheia e, por que não dizer, muitas vezes, contrária na jogada.
Então, a gente precisa botar a educação, a escola na jogada. E o último fator, esse fator a gente não controla. Eu sei te dizer qual é a integridade. Eu sei te dizer qual é a intensidade. Eu sei te dizer qual é a precocidade. Mas a genética individual não dá para a gente dizer. Você tem indivíduo que tem uma genética que voa. Você tem indivíduo que tem uma genética que a gente não sabe dizer antes, que ele vai muito lentamente. O meu filho, por exemplo, eu falei de um gene 7 de 5. Esse é um gene epigenético. Ele aprende muito lentamente, meu filho. Mesmo se eu fizesse intensivo, precoce e íntegro, o desenvolvimento dele seria muito menor do que uma criança que tivesse no outro gene que ele tem, que é o ACTD4, por exemplo. Quem tem o ACTD4 voa, em geral. Mas são poucos os genes que a gente tem esse nível de confiança, de conhecimento, entendeu? Então, a genética individual também é muito importante, porque às vezes você cria uma expectativa que não é verdadeira. Tanto dos dois sentidos. Você pega uma criança e diz, você não vai ler, não vai falar, não. Como é que você sabe dizer isso? Não é possível dizer isso, é impossível. Quem está dizendo isso, está dizendo sempre errado. E o contrário também é verdadeiro. Estou fazendo tudo certinho, ele vai voar, daqui a pouco não vai ter mais quase nada. Não é verdade, depende. A gente só sabe dizer à medida que a gente vai fazendo a intervenção, tá? Dito isto, tem só 2 slides aqui para eu falar assim. E na escola, na educação, qual que é o direito? O direito é tudo o que ele precisar. Agora, o que ele vai precisar varia. Eu tenho um indivíduo, por exemplo, autismo nível 1, antigo Asperger, que só precisa de um apoio em termos de habilidades sociais e de combate ao bullying. E eu tenho um outro que precisa de uma adaptação completa, porque ele, por exemplo, se ele não fala, ele precisa de comunicação alternativa. Entende? Eu tenho grupos muito diferentes dentro do mesmo diagnóstico. Portanto, o direito nasce da necessidade de apoio. E como esse apoio é muito variável, a gente sempre precisa ter um plano educacional individualizado. Um plano educacional individualizado, se eu abrir o plano, tem essas coisas aqui dentro, tá? A identificação do estudante, a avaliação do estudante, objetivos individualizados, os programas de ensino com folha de registro, diretrizes para adaptação de provas e atividade e os recursos necessários para aquele caso. Só para vocês terem uma ideia, esse debate de PEI, Plano de Educação Individualizado, não existe em nenhum lugar do mundo. Ele é obrigatório nos Estados Unidos desde 1973. Ele é um comando da ONU, né, no Comitê de Monitoramento da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse debate é absolutamente um debate que não existe mais. Isso aqui, se você entrar em qualquer país da OCDE, qualquer um, pode escolhe, à vontade, pode sortear. Procura o site do Ministério da Educação, que vai ter isso aqui para fazer o PEI, tá? Uma outra variação, um nome diferente, mas é isso aqui. Tudo que tem está lá. Onde vocês podem encontrar no Brasil uma boa descrição? O parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. Se você olha o parecer 50, tem lá todos os critérios para fazer o PEI. Se você olha, por exemplo, o site, um lugar conhecido no mundo inteiro pelo caráter inclusivo é Ontário, no Canadá. Se você entra no site de Ontário, você vai encontrar tudo que está no parecer 50 lá. Por quê? Porque esse é um debate que não existe mais no mundo. Só o Brasil está discutindo isso. Eu estou dizendo que lá nos Estados Unidos é lei desde 1973, nós estamos em 2024 discutindo isso aqui ainda. Se tem que ter. Né? Porque há um caminhão de evidências científicas, não há a menor dúvida mais, entendeu? Dito isto, aqui estão as referências. E aí eu vou passar duas... tem essa aqui para vocês baixarem a apresentação, mas antes tem essa aqui para pergunta. Então, primeiro, quem quiser fazer pergunta aqui, tem poucos minutinhos, mas dá para fazer ainda. E deixa eu falar... Então, deixa só... Para eu terminar, enquanto vocês estão fazendo as perguntas, eu vou dizer o seguinte, ó. Primeiro eu vou colocar aqui o boné, histórico das Marias. Esse é o primeiro boné do grupo de Marias, do grupo de pais. Eu quero dizer o seguinte, ó, o que me importa, o que deveria nos importar principalmente, não é a relação entre a evidência científica, o que a evidência científica diz que é o melhor, que é o que eu acabei de fazer aqui para vocês, embora brevemente. Mas é dizer como é que a gente articula para a gente reduzir o espaço entre o que a evidência científica diz que é o melhor e o que a gente consegue fazer na vida real. E estas coisas jamais aconteceram na história da humanidade, em qualquer lugar, por iniciativa de outros que não fossem os pais organizados. Não existe. Não existe na história.
Então, eu vejo esse movimento dentro da esteira desse processo. E aí a gente tem que... Só que se a gente vai pensar, a gente tem que pensar em termos de factibilidade. Não dá para a gente falar, não, então vamos fazer 40 horas para todo mundo agora, a partir de amanhã, porque a gente... Não vai rolar. Porque não dá para rolar, porque é um processo complexo. Então, o que a gente precisa é entender onde são os pontos que a gente pode caminhar, que é possível caminhar, e como é que a gente faz para construir esse processo, entendendo os dados científicos que a gente tem. Portanto, enquanto reflexão final, eu diria, do ponto de vista da saúde, o que é mais factível da gente pensar é pensar num processo que a saúde cumpra com uma boa avaliação e um bom planejamento, e incorpore processos técnicos corretos de treinamento de pais. Treinamento de pais, não é orientação de pais. Essas duas coisas fundamentais. E do ponto de vista da educação, como é que a educação pode utilizar esses processos, conforme eu descrevi, para integrar junto com esses processos? O que isso significaria? Isso significaria que na hora da escola escrever o seu PEI, ele vai estar alinhado com essa família. Tem um amigo meu que foi dar uma palestra junto comigo num lugar, lá na Bahia, e ele falou, Luciano, por que ele estava olhando prática baseada em evidência? Esse mesmo relatório. Por que treinamento de pais está entre práticas escolares? Eu tinha ido para os Estados Unidos fazia pouco tempo, feito um tour lá. Eu falei, porque lá nos Estados Unidos, quando você faz um PEI, você escreve um plano educacional individualizado, você chama os pais na escola e treina os pais para todos os procedimentos escolares, para que os pais possam apoiar o ensino em outros lugares. Quanto tempo dura isso? Meia hora? Uma hora? Por que a gente não faz isso aqui? Porque a gente tem uma cultura anticientífica na educação. E uma cultura, muitas vezes, de afastamento da família, de estranhamento entre família e escola, que é contrária à melhor produtividade daquele indivíduo. Tem aí pergunta no sistema? Como é que faz aí? Quem que vê? Como é que vê as perguntas no sistema? Onde que aparece? Enquanto isso, eu vou colocar essa aqui, que é para vocês baixarem a apresentação. Ela não está ainda a apresentação, mas ela vai estar hoje à tarde já, tá? Aí vocês podem usar, se quiser fazer outras palestras, pode usar, não precisa citar, pode usar à vontade, porque não tem nenhuma informação, não é nada muito criativo, é só informaçãozinha básica, entendeu? Então, fique à vontade. Pode perguntar. Até agora já tem 23 perguntas. Acredito eu que não será possível responder todas agora. Tudo bem. Então, eu vou selecionar algumas, fazemos. As demais eu encaminho para o professor, por e-mail, e ele pode responder com o e-mail que vocês deixaram ali registrado, tá bom, gente? Então, a primeira pergunta é, o que esperar da ciência sobre avanços na intervenção no autismo para os próximos 10 anos? Eu vou dizer rapidamente, por conta do tempo. Primeiro, eu acho que o que a gente chama de autismo vai mudar. A gente vai chamar de autismo uma de duas coisas. Ou vai dividir em milhares de doenças raras por gene. Então, vai ser síndrome de SYNGAP1, síndrome do SHANK3, síndrome do SETD5. Vai subdividir por genes. Eu acredito que agora, principalmente com a inteligência artificial, a gente vai conseguir estratificar informações genéticas muito maiores do que a gente tinha até agora. E aí, a gente vai ter remédio. Porque o problema dos remédios, todos os remédios que eu falei para vocês que falharam, se você olha os dados, o artigo, né? Eu li todos os artigos. Eles funcionaram para alguém. Só que esse alguém, estatisticamente falando, não era o público autista. Então, não dava correto o cálculo. Mas por que funcionou para alguém? Quem é esse alguém? Provavelmente esse alguém tinha uma característica genética específica, que a gente vai começar a reconhecer. Então, agora, eu não acho que vai ter mais ensaio clínico para autismo. Vai ter ensaio clínico para o gene tal, para o gene tal, para o gene, cada um para um gene. Então, eu acho que esse é o futuro. Agora, outra coisa que pode acontecer, uma outra possibilidade, é que não seja agrupado por gene, mas por processo neurológico. Saiu uma pesquisa ano retrasado, que agrupou 4 processos neurológicos. Então, se eu olho as pessoas com autismo, várias pessoas, 1000 pessoas, por exemplo, eu vou ver que elas são basicamente 4 tipos de autismos diferentes em termos neurológicos. Um com ênfase em certos aspectos neurológicos, outros
uma questão, às vezes uma questão mais neuroinflamação, outros mais no astrócito, outro mais, sei lá, embriogênese, cada um é uma coisa. Então, os ensaios de medicamento devem ser mais por esses processos, ou por gene, ou por processo neurológico. Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai ter remédios muito efetivos, divididos por categoria. Está saindo uma pesquisa agora, eu acho que sai esse ano, de canabidiol, da Universidade da Califórnia, no campus de San Diego, que já está nessa pegada. Eles fizeram lá 2 grupos, né, e aí eles fizeram, a gente chama de randomização cruzada. Então, eles deram canabidiol para um grupo e placebo, depois trocaram. Só que eles fizeram o exame genético de todas as crianças do grupo. E aí eles vão ter uma informação muito melhor. Eles provavelmente vão dizer, funciona para tal gene, tal gene, tal gene, ou tal processo neurológico. Então, eu acho que esse na minha opinião, esse é o futuro. Eu não acho que a gente, em termos de prática terapêutica, vai mudar muito do que tem hoje. Porque realmente nós temos, sei lá, 70 anos estudando isso de uma maneira muito extensiva. E nós temos uma certa limitação em termos de desempenho, mas temos muita coisa muito boa. Claro, sempre melhora, mas o que a gente vai melhorar mais é em termos a gente chama de medicina personalizada, né? Mas não é exatamente personalizada, é por grupo. É onde eu acho que vai caminhar. A aba funciona para autistas jovens? Funciona, só que é o seguinte, a aba é o nome de uma ciência. Agora, o que funciona para aquele autista jovem? Aí eu vou ter que olhar para o caso dele, o que ele precisa e como é que eu desenho aquela intervenção para ele. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse jovem é um jovem nível 3, que não fala e tal. O que seria e aí ele vai contratar uma empresa ou uma prestação de serviço em aba. O que seria ideal? Por exemplo, ele provavelmente olharia qual é a dificuldade dele. Ele não consegue lavar a louça, ele não consegue... Nós tivemos um caso recente de uma mãe que morreu. Pouco depois, o filho morreu porque o filho morreu de inanição. Ele não sabia fazer nada em casa e morreu. Não sabia ligar para ninguém e morreu. Porque ele era totalmente dependente. Então, provavelmente, eu pegaria um protocolo, tipo a AFOS, por exemplo, que é um protocolo que olha para isso. Caderno lá de habilidades domésticas, ensinaria ele a fazer a sua própria cama, a cuidar da sua própria roupa, a fazer uma comida, a comer, e a ter qualidade de vida, autonomia, independência, felicidade no contexto. Se esse adolescente for um jovem, com inteligência e fala preservada, com 15 anos, com depressão, que não consegue ter nenhuma relação com ninguém, então o foco é completamente diferente. Eu vou trabalhar habilidades sociais. Vou botar ele num grupo de habilidades sociais, vou ensinar habilidades sociais de intimidade, que às vezes o problema dele é esse, ele não consegue encontrar uma outra pessoa para ele ter uma relação, que é o desejo dele. Então, eu vou focar nisso. Se esse jovem é alguém que está na faculdade e tem dificuldades, ou ele está num emprego e não consegue ficar em emprego nenhum, apesar de ser muito inteligente, eu vou focar em habilidades laborais. Então, a aba é a ciência de referência. Ela não é um método específico e nem é o que eu vou ensinar para o indivíduo. Agora, eu vou olhar para esse indivíduo, avaliar esse indivíduo e selecionar os alvos, e aí a análise do comportamento vai me guiar para eu fazer o ensino, seja em que ambiente for. Sobre os mitos do autismo. Em um documento de uma instituição pública, foi escrito que autista tem lesão no cérebro e, por isso, é obrigado a passar por perícia médica. Pode falar sobre isso? Onde que está escrito isso? Em uma instituição pública, tem um documento que estava escrito isso, que o autista tem lesão no cérebro e, por isso, ele precisa de perícia. Não, ele pode precisar de perícia. Perícia quer dizer muita coisa. Agora, não pode ser uma perícia, tipo uma ressonância, para ver se tem uma lesão, porque não faz sentido. Para autismo não faz sentido. Talvez a pessoa, a instituição, né, que escreveu isso, provavelmente está orientado por alguma daquelas pessoas que está viajando. É uma coisa que não tem absolutamente nenhuma relação. Nenhuma relação. Tinha uma pergunta aqui sobre o canabidiol, mas eu acho que já deixou claro, né, professor? Mas aí, só explicando, vai sair essa pesquisa, porque hoje, estou falando em abril de 2024, as pessoas não gostam que fale isso. Hoje não há nenhuma evidência de que o canabidiol tem efeito para autismo, tá? Tem para epilepsia refratária, principalmente casos de síndrome de Dravet. Para autismo, não. Aí, provavelmente, esta pesquisa que eu estou falando para vocês vai produzir alguma evidência, não sei quando sai,
Eu conheço o autor dessa pesquisa, ele me disse que vai sair um resultado modesto, em princípio, né? Mas acho que vai sair um resultado para alguns grupos interessante, tá? Mas ainda não foi publicado. E uma pesquisa não adianta ela ter sido concluída, ela precisa ter sido publicada numa revista científica revisada por pares, por outros cientistas que não sabem quem é o autor. Isso é um mecanismo muito importante da ciência, tá? Quem elabora o PEI? Quem elabora o PEI? Ó, se eu falar para vocês, por exemplo, eu estou vindo de São José dos Campos. A estrutura de uma escola lá é muito diferente daqui. Imagina se eu tivesse a elaborador fosse uma pessoa ou um grupo único. Como é que a gente faria com essa multiplicidade de escolas que temos no Brasil? Não seria possível, né? Então, mesmo quando você pega a literatura americana, né, cada escola dos Estados Unidos é diferente, é cada estado, né? Então, não tem uma pessoa, você faz um checklist de quem vai fazer o quê naquela escola. Então, eu vou falar assim em termos de processos gerais, tá? Questões relacionadas ao acadêmico, em geral, via de regra, são o professor ou professores regentes. Questões relacionadas ao pré-acadêmico, via de regra, que é o que a gente normalmente não olha, onde está a nossa principal falha, ele é do professor de educação especial. Agora, presta atenção que tem um truque aqui. De preferência, sempre que possível, esse é o ideal, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Eu, Lucelmo, pode ser que exista, eu, Lucelmo, desconheço um país da OCDE, que são países assim que são referência em educação, que não tenha fono, psicólogo e TO na escola. Isso é uma aberração do sistema brasileiro, dizer que não pode ter fono, psicólogo e TO na escola. É uma aberração, uma das principais. Pela nova lei da LDB, do Fundeb, pode pagar. Então, a educação pode ter equipe multidisciplinar hoje com esses profissionais. Quando eles participam dessa avaliação, a avaliação fica muito melhor, muito mais correta e desafoga o professor de educação especial, que tem muitas coisas para fazer, né? Então, esse é o ideal. O professor regente faz avaliação acadêmica, o professor de educação especial com a equipe multi faz avaliação de habilidades pré-acadêmicas, eles escrevem o PEI juntos, e aí ele entra em execução. Se houver comprovada a necessidade, tem que ter um acompanhante. E esse acompanhante é um mediador escolar. Esse mediador não pode pegar ele e dizer, vai lá aquela criança, boa sorte, vai firme, vai em Jesus. Tem que chegar e dizer, filho, primeiro vamos dar um treinamento para você, faz o treinamento. Fez? Beleza, agora vem aqui. Agora você vai aplicar este PEI, está aqui o PEI, agora eu vou te treinar especificamente para esse PEI, senta aqui. E aí ele vai lidar com aquele estudante, sabendo o que ele precisa fazer, tendo um protocolo de registro para ele registrar, para poder se tomar a decisão baseada em dados à medida que as coisas vão acontecendo. Então, é muito distante do que normalmente a gente tem feito. Mas, tudo que eu estou falando... Mas se não tiver equipe multi, a gente faz com a sala de recursos. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque a gente não tem a estrutura apropriada que a gente pode dizer, bom, como não tem estrutura, então, infelizmente, no futuro a gente volta a falar sobre isso. Não, a gente tem que fazer com a estrutura que a gente tem, né? Então, é possível fazer um plano educacional individualizado, com esses vários sujeitos que já tem na escola, com a estrutura que já tem na escola, sem gastar outro dinheiro. A grande dificuldade desse processo é saber fazer o PEI, saber fazer uma avaliação, saber escrever programas de ensino, isso é um grande desafio, não é simples. Grande parte dos nossos alunos vem sendo medicado com Ritalina. Qual o seu olhar sobre esse medicamento? Gente, eu não dou opinião sobre nada, tá? Eu vou falar para vocês. Não existe nenhuma pesquisa com evidência de Ritalina para autismo, é isso. Ritalina é um remédio que tem evidência, uma excelente evidência para TDAH. Para autismo não tem. Então, eu não sei qual o motivo da decisão médica, clínica, de fazer essa medicação. Mas não existe nenhum dado em relação ao autismo, tá? Agora, deixa eu só falar isso, mas já que falou isso, nós temos um problema de overtreatment, de muita medicação para os autistas. Isso está completamente equivocado. Eu estou preocupado por causa do próximo aqui, não sei quando que encerra aqui. Porque é o seguinte, vamos imaginar que alguém tenha agressividade.
e a irritabilidade. Qual que é a tendência nossa? Remédio, 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 remédio. Isso está totalmente errado, gente. Quem tem perfil para tomar medicação é só 1/3 dos autistas. 2/3 não deveriam estar tomando e estão tomando, a maioria. Por quê? Porque nós não damos tratamento. Aí a gente enche de remédio. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que um aluno tem agressividade, alguém tem uma agressividade extrema, tá? E tem 53% apresenta agressividade, certo? Bom, tem uma nota técnica da Conintec. A Conintec é um órgão, tá, do Ministério da Saúde que fala de prática com evidência. Tem um órgão da Conintec para protocolo de crise. Aquele protocolo da Conintec é uma vergonha. É um negócio abominável. É só enche de droga e está tudo certo. Completamente na contramão do que se faz no mundo. Então, assim, ó, se alguém tem agressividade, eu posso dar um remédio para ele e a agressividade vai diminuir? Vai. E do que isso resolve? Nada. Isso não é tratamento. Então, se eu tenho uma agressividade, eu vou falar para vocês rapidamente qual é o tratamento. Eu vou dar um exemplo de um caso que a gente atende. Esse caso é de um menino muito, muito extremo, um caso muito grave. Que é o seguinte, que ele bate violentamente, que ele quer ter acesso ao tablet, tá? Então, quando o comportamento agressivo está presente, qual é o tratamento? Primeiro, chama treino de comunicação funcional. Eu vou trocar o comportamento agressivo para o comportamento apropriado. Primeiro, você faz uma análise funcional. Qual é a análise funcional? Porque ele quer ter o tablet. No caso dele, está fácil. Em outros casos, pode ser muito difícil. Você faz uma análise funcional. Um procedimento que dura 1 hora e 15 minutos, tá? É um procedimento experimental, com alto grau de confiabilidade, que te diz para que serve. No caso dele, era para o tablet. Então, a gente comprou um botão, assim, ó, que a gente grava uma voz. Então, a gente gravou a voz, que ele dizia assim, eu quero. Ele é não verbal. Então, quando ele aperta, diz, eu quero. E aí ele tem acesso ao tablet. Bom, ele batia a cabeça violentamente, e aí ele passou a apertar o botão e ter acesso ao tablet. Tem um procedimento para ensinar isso, não é simples. Bom, aí você diz assim, bom, legal, ele parou de bater a cabeça. Só que tem outro problema, ele perde o tablet o dia inteiro. Que não é um bom negócio ele ficar o tablet o dia inteiro, que eu tenho que ensinar coisas para ele, né? Bom, se ele perde o tablet o dia inteiro, é melhor do que bater a cabeça. Então, Por isso que eu faço essa opção. Treino de comunicação funcional, que é uma das práticas com evidência. Segunda parte do tratamento se chama treino de resposta de tolerância. Esse tratamento se chama Skill-Based Treatment, tá? Tratamento baseado em habilidades. E aí, o segundo passo é um treino de resposta de tolerância. Ou seja, às vezes eu vou dizer sim para ele, pega o tablet, às vezes eu vou dizer não para ele. E aí eu vou ensinar ele a concordar comigo. Qual é a resposta que ele pode concordar? Ele pode fazer assim, no caso dele, ele bate assim, ele faz assim com a mão, ele bate aqui, tá? Bom, então ele pede, eu quero, pode usar o tablet, eu quero, pode usar, eu quero, pode usar, eu quero. Agora não, agora você tem que fazer a atividade. Então a gente introduz a negativa e ensina ele a lidar com o não, ensina ele a lidar com esse sentimento de frustração. E aí ele vai fazer a atividade rapidinho, e aí ele volta para o tablet. E aí a gente vai aumentando a quantidade de não, até que fique sustentável. Qual o tempo ideal para você ficar no tablet num dia? 1 hora, 2 horas? Depende da família, depende da dinâmica e tal. Bom, aí a gente resolveu o problema daquele comportamento. Passamos para a terceira fase, que chama treino de comportamento cooperativo. Tem uma lista de comportamentos, chamados comportamentos contextualmente apropriados, né, os CABs, Contextual Appropriate Behavior, em que são comportamentos que têm alta probabilidade de, no futuro, provocar comportamento de problema de novo. Então, veja, ele não queria o tablet? Queria. O que ele fez para ter o tablet? Bateu a cabeça. Se ele quiser uma outra coisa no futuro, o que ele vai fazer? Bater a cabeça. Então, eu já sei quais são esses comportamentos e eu vou ensinar todos eles. Vou dar 3 exemplos. Participar de um jogo seguindo as regras do jogo. Tem alta probabilidade de produzir. Então, eu vou ensinar para ele. Ele está com uma coisa que ele gosta, eu pedi ele me entregar. Esse provavelmente é o que tem mais probabilidade de produzir. Então, eu vou ensinar isso para ele. Antes dele ter comportamento de problema. Ele fazer uma atividade e terminar a atividade. Ser reforçador para ele terminar a atividade. Eu vou ensinar isso para ele, né? Então, quando eu terminar o treino de comportamento cooperativo, a probabilidade dele voltar a ter comportamento de problema, comportamento agressivo, é muito baixa, né? Vocês viram aqui, a Tércia está com uma camiseta, não sei se estava com essa camiseta ontem, que ela está com a camiseta escrita assim, HRE, que é Happy, Relaxed and Engaged. Que eu tenho que fazer o meu estudante, o meu aluno, o meu cliente estar feliz, relaxado e engajado. Essa expressão é criada pelo Gregory Hanley, que é o mesmo criador desse tratamento que eu estou explicando aqui para vocês. Né? É o mesmo criador.
E assim, nada disso é fazendo isso de uma maneira forçada, de uma maneira aversiva, tudo isso em estado de HRE, como ele chama, né? Como o Hanley chama. Então, esse é o tratamento com melhor evidência. Legal, tudo bem. Portanto, se eu fizer esse tratamento, esse indivíduo não vai ter mais agressividade. Ele resolve os seus problemas de maneira comunicativa. Eu posso fazer isso, que é super complicado. Ou eu posso encher ele de risperidona. E aí ele também não vai bater. Só que o dia que eu tirar a risperidona, ele volta a bater. Porque a risperidona não trata, a risperidona seda. E ela reduz provisoriamente. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse indivíduo que eu estou descrevendo para vocês, que a gente está fazendo tratamento com ele, ele tem uns 14 anos, ele é bem forte. Mas ele tem uns 14 anos, dá para a gente se virar. Mas se ele tivesse 18, 120 quilos, e que quando chega perto dele, ele arranca, ele dá um soco que não sobra um dente. Aí você fala, bom, então faz sentido no caso dele, dar risperidona, você baixa, porque eu consigo ensinar para ele a pedir de uma outra forma, que não seja batendo na cabeça ou dando soco. Então, eu consigo me aproximar. Então, o remédio, ele tem um valor, a evidência dele é para ajudar a intervenção. Ele não é o tratamento. E a gente tem substituído. Está agressivo, mais remédio. Agressivo, mais remédio. Então, está agressivo, dá mais, toca o remédio. Isso não é tratamento para agressividade. Não é. Não tem nenhuma pesquisa que resolve o problema de agressividade com medicação. Porque medicação não muda o comportamento, ela ceda. A risperidona ceda mais que o aripiprazol, mas ambos só têm papel de sedar. Muito obrigado, pessoal. Acho que já deu para adorar. Gente, chegou 41 perguntas, então eu vou encaminhar todas para o professor, tá bom? Me desculpe, tá? Porque senão a gente teria que ficar aqui o resto do